Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Com vocês aqui, Natan, mais uma vez. Maria ao meu lado, tudo bem, Maria? Olá, tudo certo. Ansiosíssima para o episódio de hoje. O episódio de hoje vai ser diferente, vai ser diferenciado, com certeza. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. De explodir o coração. E no episódio de hoje nós vamos desvendar todos os desafios das nitrosaminas, um assunto que está muito em pauta atualmente, tem tido muita discussão e que provavelmente em breve vocês vão ouvir falar ainda mais dessa molécula e de tudo que ela faz. E para falar sobre isso, quem que é a nossa convidada aí de hoje? Nossa, gente, olha só que honra eu aqui apresentando essa convidada mega especial, super especialista nesse tema. Eu sei que esse tema faz o coração dela bater forte, assim como o meu também. Então, para falar sobre esse tema super polêmico e super recente, teremos hoje com a gente a Maria Augusta, farmacêutica, toxicologista... Ai, é o coração. Farmacêutica, toxicologista e especialista da GCF lá da Anvisa. Muito bom, Maria Augusta. É um prazer imenso ter você aqui com a gente nessa mesa hoje, mesmo que distante, mas com certeza bem próxima, porque é sempre um prazer falar com você. É uma honra participar do podcast de vocês. Eu brinquei com a Maria que eu não tenho nem roupa para isso, gente. Vocês estão fazendo o maior sucesso, estou adorando escutar o podcast de vocês. E estou aqui longe virtual, né, por um motivo especial, porque eu estou de licença maternidade. Então, tem um bebezinho, se alguém escutar um chorinho por aí, ele tá aqui do lado. A gente coloca ele na tela, Maria Augusta, não tem problema não. Ele sabe tudo, nitrosaminas também, porque quando eu estava grávida, ele participou de todas as reuniões da barriga. Tá vendo? Acompanhou já nasceu tudo. sabendo. Com certeza. Aí já nasceu sabendo. Obrigada pelo... Obrigada a você, é um prazer imenso ter você aqui. A gente agradece em dobro, porque a gente está aí invadindo a sua licença maternidade. Então, a gente sabe que você está nesse afastamento provisório e mais do que necessário. Então, obrigada, a gente não tem palavras para te agradecer. Com certeza. E é um prazer receber você. Quem sabe num próximo a gente já marca um próximo para falar de outros assuntos aqui. Porque tem assunto, hein? Com ela tem assunto, gente. E aí a gente já marca um próximo pessoalmente, para a gente discutir mais. Então, mais uma vez, muito obrigado, Maria Augusta. E para completar a mesa, nossa pesquisadora, a Ariane, vocês já ouviram, a maior buscadora de YouTube de soluções para drives e afins. Olha isso. Da Spectra. Tudo bem? Tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu tô amando essas apresentações. Toda vez que eu tô aqui ser criativo. É o SciFinder, é o Science Direct, é o PubMed, agora é o YouTube. Gente, ela sabe muito tudo, maravilhosa. gente. Até limpar fone de ouvido ela sabe. Não. Aí limpar Ela fone vê de no ouvido YouTube. tem outras pessoas Fone de ouvido aqui nós que... temos outras pessoas do grupo. Exato. Obrigada, gente. Imagina. Mas, bom, vamos lá, vamos começar. E, Maria Augusta, a gente sempre começa pela pergunta inicial. Você já sabe, porque vocês têm ouvido o nosso podcast. A primeira pergunta, a gente sempre quer conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais da sua história, para a gente descobrir e entender algumas coisas, como você chegou na sua posição, até por motivos inspiracionais. E aí eu passo a palavra novamente para a Maria fazer a pergunta principal do programa. Quem é a Maria Augusta na barraca do pastel? Gente, quem sou eu na barraca do pastel? Eu sou uma farmacêutica completamente apaixonada. Apaixonada por ser farmacêutica, apaixonada por aprender. E eu acho que isso eu envolvo em todas as áreas da minha vida. É muito difícil para eu fazer uma atividade que não envolva aprendizado, porque, no geral, não me retém por muito tempo, né? E aí, eu vim de uma carreira que inicialmente foi mais acadêmica, e agora, hoje, estou no serviço público, né? Estou na Anvisa há 6 anos, e tenho tido essa oportunidade de aprender diariamente. Eu acho que isso me mantém muito feliz no meu trabalho, e eu não consigo me imaginar sendo outra coisa que não farmacêutica hoje em dia. Que legal. Você é doutora, né? Se eu não estou enganado, você é doutora. Como foi para você... Como foi essa trajetória? Essa trajetória, assim, inclusive para migrar da academia para a Anvisa. Você sempre teve essa intenção ou você era uma daquelas que queriam
não sei, eu brinco isso com a Maria, que ela queria ser perita. Ela queria fazer toxicologia para ser perita, que muita gente tem isso. Você via esse caminho, esse interesse para a Anvisa? Como é que foi para você? E conta um pouquinho como foi a sua decisão de fazer doutorado e tudo mais. A minha história é curiosa, porque eu nunca imaginei vir para a Anvisa, porque eu tinha certeza que eu ia ser professora. Olha só. Olha. Eu fiz a minha graduação em farmácia em Alfenas, né? Na época que eu entrei na faculdade lá ainda era EFOA, que é uma das faculdades mais antigas, né, de farmácia, era Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, era uma escola. E aí depois, quando eu estava na graduação, virou Unifal, né, que é como conhecida hoje, Universidade Federal de Alfenas. Não que eu seja tão velha assim, mas é porque... Não. Só para esclarecer. É 25 anos, não é? A gente está discutindo aqui, 25. Nem tanto. Mas quando eu fiz toxicologia no último ano da graduação, eu fiquei completamente apaixonada pela disciplina, porque justamente envolvia tudo que eu gostava, que eram os mecanismos, envolvia mecanismo de ação, envolvia a parte química das moléculas, né? Envolvia farmacologia, envolvia a questão quantitativa. E aí, eu ainda sou do currículo antigo, que a gente tinha que escolher no final, né? Se fazia análises clínicas, ou se fazia indústria, ou se fazia alimentos. E aí, dividiu muito meu coração, porque para eu fazer análises toxicológicas, que seria a próxima disciplina, eu tinha que fazer análises clínicas. E foi isso que pesou meu coração para fazer análises clínicas. Porque eu queria fazer análises toxicológicas, e eu era encantada pela minha professora de toxicologia também, que foi a professora Isa Rita. Um beijo para a Isa, se ela estiver escutando. Você deu aula com a Isa Rita. E aluna da Isa. E eu queria ser igual a ela. Então, eu terminei a minha graduação e eu já fui fazer estágio em Ribeirão Preto, porque eu queria fazer mestrado em toxicologia em Ribeirão, porque eu queria ser professora. Então, eu saí da graduação, eu já emendei com o mestrado em toxicologia lá em Ribeirão, na USP de Ribeirão Preto. E aí, do mestrado, eu emendei com o doutorado e eu fiz, assim, a minha carreira acadêmica. Eu fiz estágio em docência durante a pós-graduação. Eu tinha o foco de publicar, porque eu precisava de número X de papers publicados para eu passar num concurso de docente. Eu fui fazer doutorado sanduíche, assim, focada nisso. Eu aprendi a fazer compra, fazer orçamento de equipamento. Eu queria realmente aprender tudo, porque era minha paixão e era isso que eu queria fazer. E aí, quando eu voltei do doutorado sanduíche e estava no meu último ano de doutorado, aí a gente fica naquele limbo, né, de pensar, e agora? Né? Porque eu sei o que eu quero, mas não é simples assim, né? A gente sabe que para entrar numa federal depende de ter as vagas disponíveis, de ter concursos. Então, eu comecei a pensar, eu talvez faça um pós-doc nesse intervalo, né? Até eu ver onde eu vou me estabelecer. E eu queria fazer um pós-doc até em um laboratório diferente, para sair um pouco da zona de conforto, né? Que eu já tinha feito mestrado e doutorado no mesmo local, assim, para conhecer gente nova, para fazer um network. Só que aí, antes mesmo de escrever meu projeto de pós-doc, circulou um e-mail pela pró-reitoria de uma vaga de emprego aqui em Brasília para ser consultor no Ministério da Saúde. Que interessante. E aí eram, assim, algumas vagas para ser consultor e precisava mandar o currículo. Eu falei, vou mandar, né? Aí mandei meu currículo e me ligaram para entrevista. Então, eu vim para Brasília fazer entrevista no Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e era uma vaga para trabalhar com editais de pesquisa. Né? Era um programa muito legal que tem no Ministério, que chama PPSUS, que tem uns editais descentralizados por estado, então você compete com a sua região só, justamente para ampliar o fomento em regiões menos favorecidas. E também participei de outros editais, e foi, assim, um aprendizado imenso, especialmente na questão de saúde pública. Mas eu continuei com na minha cabeça que eu sabia que era um emprego provisório, né? E que eu ainda assim queria ser professora. Então, nesse intervalo, eu também dava aula em universidade particular aqui do DF. Eu pegava toxicologia, pegava bioquímica, porque meu doutorado foi muito voltado para mecanismos bioquímicos de morte celular.
Eu até ia perguntar qual era a área do seu mestrado e Exato. do seu doutorado. Eu trabalhei com mecanismos de morte celular, especialmente vinculados a vias de estresse oxidativo. Então, a gente trabalhava muito com a bioquímica, eu sou apaixonada pelo ciclo de Krebs. Então, assim, eu tenho, assim, tinha muita relação com o pessoal da bioquímica, eu fiz estágio de docência na bioquímica também, e dei muita aula de bioquímica na faculdade particular, porque tem muitas turmas, né? Você pega turmas de toda a área da saúde. Então, dei aula aqui em duas universidades, duas faculdades aqui, uns 2 ou 3 anos, e aí abriu uma vaga para substituto de bioquímica na UNB. E aí, nesse intervalo, eu já tinha feito o concurso da Anvisa, não era a minha intenção, eu não queria fazer, mas aí eu terminei o doutorado, não sabia o que estudar, né? Que a gente fica com aquele buraco no coração. Vou fazer de noite, né? O que eu vou fazer de madrugada? Só sei estudar. É verdade. Aí apareceu, eu tinha participado de algumas reuniões do pessoal do Ministério da Saúde com o pessoal da Anvisa. E eu falei, nossa, o trabalho desse pessoal é legal, né? Eles estudam muito, o pessoal, assim, qualificado, que faz um trabalho bacana. Quando saiu o concurso da Anvisa, eu nunca tinha pensado em fazer esse tipo de concurso, assim, né, de prova. Mas eu falei, quer saber, eu vou fazer. Aí fiz um cursinho para estudar um pouquinho de direito, aquelas coisas. Falei, a parte, né, específica, eu acho que eu dou conta, porque eu sempre estudei. Eu vou tentar, e tinha uma pontuação boa para a prova de títulos. Assim, considerável. É verdade, é verdade. Aí eu falei, depois se eu passar para a prova de títulos, aí eu consigo avançar bastante na pontuação. E aí fiz a prova, fui bem na prova, mas, obviamente, como era um concurso que foi bem concorrido, pouca gente desistia. Então, eu acho que eu era a 5ª excedente fora das pessoas com deficiência. Fiquei, assim, bem pertinho. E aí, nesse intervalo, eu fui para a UNB, fiquei 1 ano de substituta na UNB. Aí chamaram o pessoal, né, que estava dentro das vagas da Anvisa para o curso de formação, depois chamou uma segunda turma para o curso de formação. E aí eu fiquei como a segunda, esperando na fila, enquanto o concurso estava vigente. E aí, quando eu estava assim, no finalzinho do meu contrato da UNB, foi dezembro, assim, que eu substituí um professor que foi fazer pós-doc, e ele ia voltar. E aí, no finalzinho do meu contrato, um dia me ligaram, o pessoal do concurso, falando, olha, você está classificado aqui no concurso da Anvisa, a gente vai abrir mais uma turma de curso de formação, e a gente quer saber se você tem interesse na vaga, porque senão a gente nem vai publicar seu nome. E aí eu falei, não, eu tenho super interesse, né? Porque... Ainda Pelo mais amor agora. de Deus. Eu ainda mantinha o meu contrato na universidade privada, na faculdade privada aqui, mas eu não tinha muita carga horária. E eu ia perder meu emprego na UNB, a gente tem contas para pagar, né? Lógico, gente. Mas fiquei meio desconfiada com aquele telefonema, né? E aí recebi um e-mail também. Aí eu falei, não, quero e tal. Ela falou assim, então a gente deve publicar no DOU amanhã ou depois. E aí eu liguei pro meu marido e falei, não contei para mais ninguém. Ele falou assim, vamos esperar publicar no DOU mesmo, né? Porque essa história... Acreditar, né? Para acreditar. Tá certo. E aí saiu a publicação, e foi no finalzinho da vigência do concurso também. Eu fui a última a ser chamada, o último especialista a ser chamado no último concurso. E dos últimos serão os primeiros. Olha lá. E aí eu entrei, fiz o curso de formação, e fui para a Anvisa, e aí o primeiro setor que eu trabalhei na Anvisa foi a GEPRE, né? A antiga GEPRE, que era gerência de pós-registro, né? De tecnologia. E eu não tinha experiência nenhuma de tecnologia. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer aqui? Não tenho experiência, é muito difícil. É muito difícil e é muita responsabilidade você trabalhar com assunto fora da sua zona de conforto, né? Assim, de conhecimento. Tomar uma decisão em cima disso. E na época eu estava grávida do meu primeiro filho também. E aí a gerente da época falou assim, não, mas a gente tem a RDC 53 que vai entrar em vigor e a gente vai precisar de um toxicologista. Então, não pede remoção não, fica aqui, que a gente não sabe ainda como vai ser na hora que entrar e tal.
E assim, eu fui muito bem recebida na GEPRE e eu assim, aprendi muito. Então, eu fiquei 2 anos lá, depois eu acabei indo para a GCF, que é onde eu estou até hoje, né? Avaliar segurança e eficácia, mas aí, desde que eu fui para a GCF, eu tenho trabalhado com impurezas, que é um assunto que eu adoro, né? E que envolve muita toxicologia. Então, assim, sou muito feliz lá, trabalhando, e que envolve aprendizado diário, né? Porque todo dia a gente tem um produto novo para analisar, todo dia a gente tem uma impureza nova. Veio agora, nos últimos anos, o desafio das nitrosaminas. Então, eu nunca me imaginei no serviço público, porque eu tinha esse medo de fazer a mesma coisa por 20, 30 anos sem aprender coisas novas. E assim, eu sou muito feliz lá na GCF, lá na Anvisa hoje, porque a gente estuda muito, a gente tem muita oportunidade de capacitação, a gente participa de discussões, né, com grupos internacionais de coisas que estão acontecendo, às vezes, até antes de chegar na academia. Então, eu sinto falta até da academia, porque é realmente uma paixão, acho que é aquela energia dos alunos, sabe? Do pessoal jovem querendo fazer acontecer, é muito bom para contaminar a gente. Mas eu me encontrei na Anvisa e eu sou muito feliz lá, apesar de nunca ter mirado lá. São daqueles acasos que te encontram e daquelas questões que são as oportunidades da vida que a gente não pode perder, né? Quando o pessoal lá em Minas fala, né? Se passa o cavalo selado, a gente tem que voltar. Muito bom. Nossa, muito bom, Maria Augusta. Eu não conhecia Eu também não. essa sua trajetória, não sabia que você tinha passado pela GEPRE. Então, acredito que tenha sido uma baita de uma experiência mesmo, porque, nossa, pós-registro nessa época, então, nossa, eu lembro do Rafa, quando o Rafa passou no concurso também, nesse concurso, que ele falou para mim, eu vou para a GEPRE. Eu falei, meu Deus. Eu falei, por quê, querido? Por que a GEPRE? Ele falou assim, não, porque lá precisa desenvolver, lá tem muita oportunidade também, a gente precisa arrumar e tal, né? E tinha muita coisa para aprender, enfim. Eu acho que hoje em dia a gente não tem mais a GEPRE, gente. Hoje em dia foi uma junção aí de registro e pós-registro. Hoje é a GQMed, inclusive da qual o Rafa é o gerente. Então, muito legal saber disso e me identifico pra caramba, né? Sempre me identifiquei com você e me identifico muito com relação às questões das impurezas, porque a gente também teve o privilégio de ficar próxima nos últimos anos, assim, e desenvolver esse tema, que é exatamente o que você falou. Cada dia é uma coisa nova, é uma abordagem que some, uma outra abordagem que aparece, enfim, a gente tem que estar estudando o tempo inteiro mesmo, né? Não, eu tenho uma pergunta. Eu não cheguei a fazer essa pergunta para o Rafa, mas eu posso fazer para você. Você mudou, então, do que seria a GQMed hoje para o GCF. Como é que funciona isso dentro da Anvisa? Assim, vocês podem fazer essas alterações? É algo que os gestores que organizam? Porque eu entendo que vocês têm ali um corpo, digamos, não sei se eu posso dizer, não é docente, né? Mas é um corpo de especialistas. E, só por curiosidade, como que funciona essa distribuição, essa transição, migração? A mobilidade em algumas áreas não é uma coisa muito fácil, né? Porque, especialmente em áreas que tem muita demanda, ou seja, qualquer área da GGMed, que trabalha com medicamentos, que sempre vai ter muita demanda, é muito difícil o gestor abrir mão de um servidor. Sim. Porque se ele perde para sempre, não é? Ele perde a vaga, né? Porque você perde aquela pessoa e, exceto quando é uma permuta, também não são áreas dentro da Anvisa tão atrativas assim, porque é muita pressão, é muita demanda de trabalho, a fila é uma coisa infinita que aflige muita gente, né? As empresas acham que a fila é um tormento só para eles, mas não, é um sofrimento para a gente também, né? É para os dois lados. A gente sofre porque a gente quer ver andar também, a gente quer analisar. Então, a mobilidade não é muito fácil, né? A gente, às vezes, um gestor demanda e aí a gente consegue uma remoção de ofício. E, eventualmente, estão abertos alguns editais de remoção também. Algumas áreas abrem as vagas disponíveis e a gente pode se candidatar e, se tiver o perfil daquela vaga, você pode ir para aquela área, né? Aí, na época, eu fui
para a GCF por um edital que abriu de remoção. E aí foi uma época que saiu bastante gente da GEPRE também nesse edital, né? E aí a gente ficava ainda naquela dor no coração, né? Porque você está abandonando uma área que precisa, apesar de você estar indo trabalhar com uma coisa que você tem mais conhecimento, que você gosta, que você talvez... Eu acho que eu contribuo muito mais na GCF do que eu contribuía na GEPRE por uma questão de conhecimento mesmo, mas é muito difícil para o gestor da área, né? E a gente não quer gerar um desfalque. Então, a GGMed tem essa dificuldade, porque a demanda é muito grande, né? E o número de servidores é muito limitado, né? A gente tem visto na mídia aí o quanto os últimos anos, esse último ano de pandemia demandou e o quanto a gente está desfalcado em número de pessoas. E não adianta você tentar trazer um servidor da área X para a área Y, porque o número de servidores da Anvisa realmente está um número limitado para o trabalho que a Anvisa faz. Então, a pessoa vai fazer falta, né, naquele outro lugar. Então, eu admiro demais os gestores, os nossos, porque é uma conta muito difícil de fechar, sabe? Então, é muito difícil manter as pessoas motivadas com o volume de trabalho que a gente tem, né? E é muito difícil também dar conta de lidar, né? Assim, não só ser gestor na Anvisa, você tem que ter a parte de gestor de pessoas e a parte técnica, e é um trabalho muito difícil e admiro muito quem assume, assim, essa posição, porque é bem desgastante, né? E não tem uma carreira em Y na Anvisa, né? Ou você é técnico ou você é gestor. E aí, quando você é gestor, você assume não só a área, mas você assume as pessoas. E manter as pessoas motivadas e satisfeitas é uma tarefa muito difícil. Com certeza. Fica aí a dica para a Anvisa, e não só para a Anvisa, mas para todas as indústrias farmacêuticas que ainda não adotaram a carreira em Y. Gente, isso para mim é imprescindível para a evolução do local, sabe? Da instituição, seja ela qual for. Porque existem especialistas que são especialistas, né? E não necessariamente eles são gestores de pessoas. E isso atrapalha muito, porque ou você se desenvolve numa coisa, ou você se desenvolve em outra. E todo mundo precisa se desenvolver em todas as áreas. Então, fica aí o apelo para que essas instituições também se preocupem com isso. Não, isso a gente falou na época que o Gustavo veio aqui no episódio do Gustavo, que acho que foi na do Gustavo, talvez tenha sido na do Rafa, ou a gente também falando do Rafa, a dificuldade que deve ter sido durante a pandemia, porque a quantidade de pedidos deve ter sido muito grande, e você estimular o trabalho mesmo, fazer com que as pessoas se identifiquem com a causa de entender que, a gente está passando por uma pandemia, vai ter mais demanda, vai ter que trabalhar mais. Aí agora, provavelmente, tem várias coisas atrasadas, então você tem que... O Rafa falou disso, né? Como lidar, ele até brincou, ele falou, bom, se você tiver a resposta de como fazer o gerenciamento, eu te contrato, porque realmente é uma situação muito complexa, né? Então, eu imagino que realmente deve ser um desafio. Mas você mencionou uma coisa que você acredita que hoje você consegue aproveitar mais e contribuir mais estando na GCF do que você estava na época da GEPRE. Qual que é a responsabilidade da GCF hoje em dia? Só para a gente pontuar aqui, para quem estiver nos ouvindo, talvez não saiba, qual que é a responsabilidade hoje da GCF? A Anvisa é dividida em diversas caixinhas, né, que são uma sopa de letrinhas, para quem não está habituado. Então, a gente tem uma gerência geral de medicamentos, né, que trata de medicamentos no geral, que tem várias outras gerências dentro. E aí, na GQMed, como vocês falaram, o Rafa teve aqui, é gerente de lá, trabalha-se com tecnologia, né, a gerência de qualidade, e a GCF é a gerência de segurança e eficácia. Então, a GCF basicamente avalia tudo que está relacionado à segurança e eficácia de medicamento. Então, enquanto a GQMed analisa a parte de tecnologia do produto, da qualidade, da estabilidade, da produção, da formulação, a GCF vai avaliar, por exemplo, os estudos clínicos que subsidiaram o registro do produto, do pleito, né? No caso, a GCF trabalha apenas com sintéticos, né? A gerência de biológicos, que faz tanto a tecnologia quanto a qualidade
de produtos biológicos. Então, todos os produtos sintéticos que chegam ao registro na Anvisa, a parte de avaliação dos estudos clínicos ou do que subsidia a segurança e a eficácia do medicamento vai para a GECEF. E aí, quando se começou a avaliar impurezas, né, ficou nessa dúvida, porque, no geral, impurezas a gente pensa na questão da qualidade, né, porque tem lá meu limite de impureza, se eu posso ultrapassar esse limite, como é que vai trabalhar na minha especificação, mas a parte de quanto aquela impureza é segura, né, aquilo é uma avaliação que foi para a GECEF. Então, a avaliação da segurança das impurezas, de dizer, esse limite é seguro até aqui, é um trabalho da GECEF. E aí, hoje a gente tem um aditamento específico, né, para isso, para avaliar isso. E aí é que entra a GECEF na questão da avaliação de impurezas, mas, no geral, a maior parte do trabalho da GECEF e a maior parte da equipe não trabalha com avaliação de impurezas, trabalha com avaliação de segurança e eficácia em relação ao registro do produto, né? Então, em relação ao IFA mesmo e ao produto, ao medicamento. E vou dizer que, assim, era uma angústia muito grande para a gente que trabalhava com a 53, e principalmente eu mesma, assim, no caso. Porque quando a gente começou a fazer os desenvolvimentos analíticos, do método indicativo de estabilidade, a gente começou a aplicar isso na estabilidade e começamos a encontrar as impurezas, e aí, a partir daí, qualificá-las, né? Era muito angustiante a falta de discussão, na verdade, né, com o GRMed e GEPRI na época. Porque, é claro, é uma gerência de tecnologia. As pessoas não sabiam a parte... não sabiam, né? Não é que não sabiam, mas assim, era muito pouco desenvolvida, até porque era pouco desenvolvido na época mesmo. Então, a gente sentia uma necessidade muito grande de ter uma área da Anvisa que assumisse isso, assim, porque eles assumiam, mas também não conseguiam discutir tão profundamente, sabe? E aí, quando isso foi dado, inclusive na época era o Gustavo, que era o gerente da GECEF, né? Então, quando o Gustavo assumiu a questão das impurezas, gente, estou falando por mim, com o toxicologista que fazia avaliação de impurezas. Nossa, foi uma coisa muito maravilhosa, porque aí a gente começou a desenvolver, acho que foi uma coisa exponencial a evolução desse estudo quando vocês assumiram isso, né? E aí a gente começou, eu nem imagino a dificuldade que vocês devem ter tido na época de falar, nossa, nunca trabalhamos com isso, agora vamos ter que começar tudo do zero, e no momento que já estava tudo acontecendo, né? Que, se eu não me engano, foi no final de 2017 que a GECEF assumiu, não foi? Foi no final de 2017. Então, assim, a RDC 53 publicada, né, na sua segunda, na revisão da 58, 2015, e só no final de 2017, começo de 2018, que a gente começou a falar da parte toxicológica, assim. Então, foi maravilhoso. Assim, eu sou muito feliz desde que a GECEF assumiu a avaliação toxicológica das impurezas. Exatamente quando dividiu, e algumas pessoas, a gente tem uma pequena equipe que aí foi designada para trabalhar especificamente com isso, né? E aí concentrou justamente a avaliação, foi criado um aditamento para isso, então as coisas começaram a fluir um pouco melhor, porque foi estabelecido um fluxo de trabalho, né? Exato. Às vezes ainda tem produtos, às vezes, ou petições que a gente fica na dúvida, esse pedaço aqui, quem que vai analisar? A GECEF ou a GQMed? Imagina. Mas a gente conversa e troca isso, sabe? Esse limite, às vezes, ainda não é muito claro em alguns momentos, mas a gente conseguiu desenvolver um trabalho hoje que a gente consegue dar andamento e dar fluidez nessas análises. Uma dúvida, tá? Quanto à área da GECEF, quem entra lá, são todos toxicologistas igual a você, ou tem gente que não é toxicologista? Não, no geral, a gente tem médicos que trabalham lá, tem farmacêuticos, a grande maioria é farmacêutico, mas a gente tem algumas médicas que trabalham junto, é uma equipe pequena, né? Tem farmacologistas, e acho que os toxicologistas somos só eu e mais uma. Que legal. É bem diversificado, é interessante. Isso é importante. Bom, nossa, adorei a história. Acho que eu ia ter que fazer o podcast só da GECEF, se a gente fosse continuar assim. Ah, não, isso sem dúvida. Mas vamos começar do Technicase nitrosamina, então? Bora, ou não? bora.
antes da gente falar de nitrosamina, só deixar aquele recadinho básico, aqueles 3 pedidos que a gente sempre faz. Quem puder, para ajudar a gente, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, interage com a gente e se inscreva também. Eu falei se inscreva no começo? Se inscreva no então, canal. se inscreva no A pessoa canal, age. deixe seu like, ou joinha no caso, né? Compartilha. Não, faz compartilha já é mais, né? Siga no Tá bom, Instagram, mas siga no compartilha Facebook, também. Pode vai. compartilhar, a gente YouTube. gosta. Mas comenta lá, interage com a gente, é bem legal. A gente tenta sempre interagir com todo mundo, tirando dúvida, contando um pouco dos bastidores aqui e tudo mais. Beleza? Tudo certo? Então vamos lá. Eu queria começar com uma pergunta sobre nitrosaminas. Antes de perguntar de fato o que é nitrosaminas, se você pudesse contextualizar, assim, até de modo um pouco sucinto, por que as nitrosaminas se tornaram o que ela é hoje? Por que ela se transformou? Por que ela se tornou um fator preocupante para quem nunca ouviu falar de nitrosaminas, para o pessoal da indústria que talvez não trabalha na nossa área ali de desenvolvimento ou de regulatórios? Por que a nitrosamina se transformou no que ela é hoje? A Maria me ajuda, porque ela também Não, é vamos junto. unidade em falar de nitrosaminas, mas as nitrosaminas, na verdade, elas agora são uma preocupação grande, mas não são moléculas novas. A gente já está exposto a nitrosaminas, né, em vários outros ambientes, né? Por exemplo, em alimentos, em água, no ar, né? Hoje a gente sabe que alimentos embutidos, né, especialmente carnes que chegam a alta temperatura, tipo churrasco. Opa, olha aí, gente. Vamos cortar o churrasco. Cortou o churrasco, hein, Bebida galera? alcoólica, por exemplo, que tem uma fermentação a altas temperaturas. Você tá tirando o churrasco, você tá me tirando a bebida alcoólica? Pô, agora me ferrou. Tristeza. Churrasco com cerveja, acabou o meu sábado. Uma exposição a nitrosaminas, né? E as nitrosaminas já estavam previstas lá no ICH-M7, né? Que é um guia do ICH que trata de impurezas mutagênicas, né? Que a gente sabe que eles são um composto que é mutagênico e é genotóxico e ele é altamente potente. A preocupação com ele é justamente a potência, né? Então, lá no guia ICH-M7, ele já trata esses compostos que chamam N-nitrosos lá, num grupo de preocupação especial, né? Então, é uma turminha lá que brinca no parquinho, que é uma turminha mais perigosa, junto com as aflatoxinas, né? Que a gente sabe que são impurezas mutagênicas, mas são, além de ser mutagênicas, são de uma preocupação maior, porque elas têm uma potência grande, ou seja, numa quantidade muito pequena, elas já são capazes de causar um dano, né? E provavelmente, bem possivelmente, desenvolver câncer em humanos, né, em uma quantidade bem baixa. E aí a gente tolera elas em medicamentos numa quantidade muito pequena ou não tolera, né? Porque a gente espera que o medicamento faça bem e não mal. Quando você toma álcool, por exemplo, você assume o risco, né, de estar tomando. Ou quando você fuma, de estar usando um produto que você sabe, né, que potencialmente faz mal. Né? Faz bem porque me relaxa, ok, mas você assume o risco. E no medicamento você não sabe que você está assumindo o risco, né? Você toma para você ficar bom. Então vem o papel das agências reguladoras e das empresas em manter os medicamentos os mais seguros possíveis e manter os níveis de impurezas, seja quais forem, e de nitrosaminas, especialmente porque são muito potentes, em níveis muito baixos. Né? Então, quando o que a gente esperava? Que esses compostos do grupo de preocupação, o cohort of concern do M7, que eles não aparecessem em medicamentos, né? E aí começaram os alertas das nitrosaminas lá nas artanas, né? Final de 2018 ou 2017, gente? Já estou confusa na linha do tempo. 18, né? E aí, a princípio, pensou-se que era uma preocupação apenas das artanas, né? E hoje a gente já sabe que é uma preocupação geral de todos os produtos. E, a princípio, também, se a gente for acompanhando o histórico, né, dos estudos sobre as nitrosaminas em medicamentos, pensou-se que seria possível eliminar, né? E hoje a gente já está lidando com uma realidade diferente, que a gente não espera mais eliminar nitrosaminas, mas a gente espera mantê-las a um nível abaixo do aceitável, o que a gente chama de risco negligenciável.
Então, o problema das nitrosaminas é isso. Elas são compostos mutagênicos, genotóxicos, que têm o potencial de causar câncer e que são muito potentes. Muito mais do que a maioria dos outros compostos mutagênicos. E aí a gente quer fazer com que elas estejam se elas estão em medicamentos, que elas não estejam no nível que a pessoa tenha que se preocupar com o medicamento que ela toma, causar ou não câncer. E acho que é isso que, na verdade, as diferencia do que a gente trata no ICHM7, quando a gente desconhece o potencial carcinogênico, de usar ou não TTC, né? Porque no caso das nitrosaminas, como elas estão nesse grupo que a Maria Augusta falou de preocupação, que a gente é bem difícil traduzir isso, mas é o Court of Concern, que a gente traduz como um grupo de preocupação, é justamente por isso, porque a gente não consegue aplicar o valor seguro para impurezas mutagênicas sem o potencial carcinogênico, na verdade, desconhecendo o potencial carcinogênico, a gente não consegue aplicar o TTC, que é esse limite, né, padrão de 1,5 microgramas por dia. No caso das nitrosaminas, como a gente conhece o potencial carcinogênico delas e como a Maria Augusta trouxe, com uma dose muito menor, né, do que o próprio TTC, a gente precisa ter mais cuidado com elas do que o normal. E aí, para isso, a gente aplica, na verdade, o conceito de TD50, o cálculo do limite delas quando conhecidas. A gente define o limite pelo conceito de TD50, né? Não, com certeza. Essa explicação já acho que era bem né? isso, era para contextualizar e para mostrar o porquê que ela se transformou numa preocupação nos últimos 3, 4 anos, o porquê que a gente sempre discute sobre ela. Uma coisa que eu gostaria até de falar, só um detalhezinho, para quem não sabe, nitrosamina, elas são geralmente formadas através da reação de aminas com agentes nitrosantes. Se aí dentro desse espectro a gente pode falar muita coisa, quem são os agentes nitrosantes e tudo mais, mas aí vai ficar uma coisa muito específica que não é a nossa intenção no momento atual, que a gente quer discutir um pouco mais sobre o contexto regulatório da nitrosamina, tá? Mas a gente pode fazer um outro episódio em algum outro momento falando especificamente sobre isso. E só fazendo um adendo, só complementando o que a Maria Augusta trouxe, às vezes as pessoas se perguntam, mas, nossa, por que se a gente já conhecia essas nitrosaminas, por que agora a gente tem uma preocupação com elas nos medicamentos? Porque, primeiro, que a publicação do ICHM7 ela é relativamente recente, e segundo, que as tecnologias evoluíram a ponto da gente conseguir detectar essas impurezas nos limites baixíssimos que a gente precisa detectá-las. Então, foi uma evolução de conhecimento, né? Então, não é que a gente negligenciou isso a vida inteira. Não, a gente não tinha condição de saber se isso existia, porque a gente não tinha uma lupa, né, que fosse capaz de determinar isso dentro dos medicamentos. Hoje, com tudo isso que a gente tem de tecnologia e com o entendimento da preocupação dessas impurezas, não só as nitrosaminas, mas de todas as impurezas mutagênicas, a gente tem um cuidado especial. Então, é por isso que ela se tornou uma preocupação um pouquinho mais recente, assim, com um foco grande. E aí, Maria Augusta, eu gostaria de fazer uma pergunta, até para ser também, mais uma vez, de forma geral, para a gente discutir aqui de um conceito de forma mais leve. Você mencionou que as nitrosaminas são consideradas um grupo especial ali do Cohort of Concern. Você falou Cohort of Concern, Cohort né? of Concern. Beleza. Por que eu não posso utilizar simplesmente o TTC como uma abordagem para controlar, para lidar com as nitrosaminas? Por que a gente interpreta a nitrosamina de uma forma diferente? Então, se a gente dá uma olhada no conceito do GM7, né, ele traz esse conceito do TTC, que é o limite de preocupação toxicológica, em que a gente considera que a maioria das impurezas mutagênicas abaixo desse limite, elas não incrementam o risco de câncer, né? Que é um limite relativamente baixo para impurezas, né? Assim, já é considerado baixo. E aí, se a gente olhar para esse grupo, né, em que as nitrosaminas estão incluídas, e a gente olhar o TD50 que a Maria falou, né, que é o quê? Que é a dose que vai levar à indução de tumor em 50% dos animais, que é o valor que a gente usa para estimar a carcinogenicidade, o das nitrosaminas é bem inferior ao valor do TTC, né? Então, a gente olha, quando a gente
olha isso nos guias atuais, os limites para as nitrosaminas e o TTC, a gente vê assim, bem claro, né? Que assim, é um limite muito diferente. Por quê? Porque a gente teve alguns estudos, especialmente com a NDEA e a NDMA, que são estudos bem robustos, né? São mais antigos, mas são estudos assim com muitos animais, que demonstraram uma carcinogenicidade induzida com doses muito inferiores ao TTC. Então, aí, a partir disso, a gente consegue estimar essa potência muito maior e a gente vê que o TTC não está num nível seguro para esses compostos, né? Porque se eu tiver no TTC, eu já estou numa dose que está induzindo câncer há muito tempo. Exato. Perfeito, perfeito. E sem considerar, e levando em consideração também que a gente se preocupa com uma exposição ao longo de toda a vida. Então, é sempre uma dose a depender também do tempo de duração do tratamento. Então, quanto maior o tempo de duração do tratamento, maior a exposição a essas substâncias, então menor o valor que a gente que é permitido se ter dessa exposição, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente fala do TTC da vida toda, que é uma impureza mutagênica comum, que é de 1,5 micrograma dia, né? Para uma nitrosamina como a NDEA, a gente fala de um limite, né, aceitável baseado no TD50 de 26,5 nanogramas dia. Então, a gente tem uma escala de magnitude de diferença. E aí a gente vê o quanto essa potência é importante, né, e quanto é importante separá-la em um grupo especial. Não, e eu ia falar exatamente a mesma coisa com o NDMA, que também é 96, se não me engano. Então, e aí você consegue ter uma relação melhor do quão conservador, né? Não adianta você colocar, até estava comentando isso com a Maria ontem, certas coisas você pode ter abordagem que você vai falar, não, vou ser conservador para garantir o meu processo, mas na verdade você fez uma abordagem conservadora e não na verdade com base a saúde, a necessidade, de fato, porque você consegue ter uma diferença ali, né, de como você vai tratar o seu processo ali, a sua impureza aqui no caso mutagênica. Então faz todo sentido você analisar caso a caso ali, inclusive para nitrosaminas que você não conheça, enfim, dependendo de como você vai fazer sua abordagem, né? E aí, manda mais uma. Nossa, eu tô cheia dessa pergunta aqui, Maria Augusta. Enfim, por que a gente também está falando desse tema, né? Além de ser um tema que está em destaque desde 2018, a gente está no momento aqui junto com a Anvisa, com o setor regulado, enfim, todo mundo sentado na mesa, discutindo a publicação de uma nova regulamentação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Maria Augusta, de como é que foi, porque foi um trabalho feito a muitas mãos, né? Que foi o grupo de trabalho formado aí, encabeçado pela Anvisa, mas com contribuição de muitas áreas. E como é que foi essa construção, esse trabalho? Como é que vocês chegaram até essa minuta que a gente está discutindo hoje e vamos falar um pouquinho dela aqui também para vocês. Quando começou a discussão sobre nitrosaminas, né, os primeiros alertas vieram, ela primeiro foi a gente viu isso internacionalmente, né, primeiro foi uma preocupação de o que fazer, né, com esses produtos, aí foram recolhidas as ardanas, e aí quem tomou a frente de todo esse trabalho foi a fiscalização, né? Porque era realmente o trabalho esperado. E aí é aquela questão, né? Como a Maria já trouxe, você traz a lupa e quando você começa a saber o que você está procurando, você acha, né? Quando a gente não sabe o que a gente procura, é mais difícil. Quando a gente sabe, a gente começa a achar. E aí vieram as discussões internacionais, porque as nitrosaminas foram encontradas em diversos outros produtos, né? E alguma ação deveria ser feita para todos os produtos em relação a esse composto. Então, antes da pandemia, né, quando a GGFIS ainda fez uma reunião com o setor regulado, eu acho que foi um dos últimos eventos lá no auditório da Anvisa. Foi, porque foi em fevereiro. Foi. Em fevereiro de 2020. Então, foi, acho que a única vez, a última vez que todo mundo se viu, porque depois veio a pandemia. E aí, uma das conclusões dessa reunião é que precisaria de uma regulamentação nacional, né, para dar previsibilidade sobre o assunto em relação ao que a Anvisa esperava desses produtos, e seria instituído um grupo de trabalho, então, para a criação de uma norma, de um guia, do que fosse. E aí, no final de 2018, foi publicado esse grupo de trabalho justamente para a construção de uma RDC e de um guia
para controle e avaliação de nitrosaminas. E aí esse guia foi publicado com diversas áreas da Anvisa, né, que participaram. Aí eu era a representante da GCF, tinha representante da fiscalização, da gerência de laboratórios, da qualidade, da farmacopeia. E, além disso, também tinha o pessoal do setor regulado que participou ativamente, né, alguns representantes indicados pelas associações, que participou ativamente da discussão e da criação desses 2 textos. E aí, no ano passado, foi publicado primeiro uma minuta de consulta pública para a RDC e, logo em seguida, um texto de guia, né, que é o Guia 50, que o guia já entra vigente, né, quando é publicado, mesmo que ele sofra alterações, o guia, uma vez que ele é publicado, ele já está vigente. E a RDC primeiro passou pela consulta pública e agora, né, após o resultado da consulta pública, ele vai ser publicado na forma de texto de RDC, de fato. E foi um trabalho muito, muito bom, porque as nitrosaminas são um assunto que foram, à medida que a gente foi conhecendo mais e pesquisando mais sobre isso, e veio uma contribuição muito grande das empresas em relação a esses estudos, muitos entendimentos foram sendo mudados, né? Então, se a gente olha o FDA e o EMA, a FDA e a EMA que tomaram frente nessas discussões, né? E vai olhando o histórico das publicações, que eles têm páginas dedicadas ao assunto nitrosaminas, a gente vê que vários entendimentos foram sendo mudados, né, ao longo do caminho, né? E a gente tem essa flexibilidade, né, de saber que muita coisa do que está escrito hoje pode não ser o que a gente vai entender no ano que vem, porque é um conhecimento que está sendo construído. Porque apesar de ser uma molécula antiga, como lidar com ela em medicamentos, né, como aceitar ou não a presença delas, ainda é uma discussão nova. E então foi um trabalho assim muito legal e a gente teve que estudar muito. E a gente aproveitou muita coisa que já tinha sido publicado, porque obviamente nós não vamos inventar a roda, né? Então a gente já tinha esse trabalho inicial de outras agências. E aí no ano passado a Anvisa também começou a participar de um grupo internacional de reguladores, que é o NIT-WG, que é o Nitrosamines International Technical Working Group. Eu ia perguntar exatamente isso, assim, se vocês tinham tido essa interação com agências internacionais em relação a nitrosaminas. E, assim, está sendo um aprendizado incrível participar desse grupo, porque a gente está dividindo mesmo, né, com as outras agências o que está acontecendo, o que eles estão recebendo, o que a gente recebe, a tomada de decisão de uma forma mais coesa, porque uma vez que ainda não tem harmonização suficiente, o ICH ainda não assumiu, né, as nitrosaminas como o assunto de um guia específico. E a gente sabe que acho que ainda vai demorar um tempo para chegar no nível de harmonização, para chegar no guia do ICH. Mas esse grupo, e tanto o grupo que a gente trabalhou na Anvisa, quanto esse outro grupo de trabalho internacional, estão sendo aprendizados constantes. E aí, quando a gente olha para os textos publicados, né, no último ano, a gente viu que a gente tem uma RDC bem curtinha e um guia bem extenso. Né? Inclusive, os limites estão no guia, não estão na RDC. Porque a gente sabe que a maior parte dos limites, inclusive, são interinos. Eu não sei se vai aparecer um estudo que vai alterar o meu limite, mudar tudo daqui a 6 meses. Está todo mundo trabalhando em cima disso. Né? Então, uma grande parte das coisas está no guia. E aí o texto da norma ficou mais enxuto para as questões mais regulatórias de relação a prazo, né? De relação à vigência, a fases de execução, né? As fases de avaliação. E a grande parte está no guia justamente porque a gente sabe que o guia, a norma, enquanto é uma lei, né? Eu não posso dizer, é diferente de lei, desculpa. Mas, enquanto a norma, a gente tem uma regulamentação mais rígida, o guia ele traz uma recomendação. E a gente sabe que a gente tem mais flexibilidade com o que tem no guia do que com o que tem na norma. E a gente sabe que, especificamente para esse assunto, a gente ainda precisa dessa flexibilidade, porque está o mundo todo aprendendo. Acabou que você me deixou um pouco curioso. Você ia fazer pergunta? Não, eu ia fazer uma pergunta. Então vai lá. Eu queria saber, por exemplo,
hoje vai sair, claro, né? Vai sair a RDC, tudo certinho, já está sendo discutido. A minha pergunta é, para as empresas nacionais, né, as farmacêuticas nacionais, elas vão entregar uma análise, um dossiê, uma avaliação de risco de todo o portfólio ou de novos produtos que estiverem fazendo. Como que fica para as multinacionais? Vocês já recebem, tipo, medicamentos que são importados, por exemplo, vocês recebem um dossiê que já vem algum estudo de nitrosaminas para vocês já se, né, que se basearam, ouviram como é que eles fazem? A gente, como na Europa e nos Estados Unidos eles já estão terminando a fase 1, né? Na Europa já terminou, o Japão também já está terminando a fase 1, a gente já tem as multinacionais adiantadas nesse trabalho, porque os produtos que estão sendo lançados no mundo todo, eles já fizeram esse dever de casa e esse trabalho. Né? Então, a gente já tem recebido para alguns produtos, né? A gente já teve ações de fiscalização em outros produtos que não os Artanas, né? Depois foram lançados o edital de metformina, por exemplo. Então, já tem outros produtos que a gente já foi estabelecendo estratégias de controle mesmo antes da norma. E aí a gente já tem analisado, mesmo antes da norma, algumas nitrosaminas em alguns produtos. Tá? Mas ainda é uma questão assim mais ativa das empresas de encaminharem o que elas já têm do que da Anvisa de cobrar, né? Porque uma vez que a gente não tem a norma, a gente ainda não tem essa regulamentação e esse fluxo de pedir. Tá. Perfeito. Não tem ainda, por exemplo, um aditamento específico para controle de nitrosaminas. Então, a gente recebe junto do dossiê e aí a fiscalização ou recebe quando tem uma ação deles ou durante o registro que eles veem que vem uma parte. Se tem questionamento de limite, esse pedaço vai para a GSF e a gente está dividindo os pacotes internamente, ainda sem uma petição estabelecida para isso. Eu ia perguntar, já que ela falou, inclusive puxando esse gancho da multinacional, como vocês têm interagido com essas agências de fora, como tem sido a visão deles da tratativa, qual é a visão deles sobre as próprias empresas? É muito diferente do que a gente tenta praticar aqui ou que a gente vai praticar aqui? Como é que eles estão observando isso, tentando harmonizar alguma coisa? Assim? A harmonização ainda é um passo difícil, né? Porque a gente ainda não tem limitação em compartilhar documentos, né? Não é um grupo assim... Sim. É um grupo recente, então o grupo tem fez um ano de trabalho agora acho que, se eu não me engano, em novembro. Então, a gente tem conversado, mas o que a gente vê que, no geral, é óbvio que a gente está um passo atrás do resto do mundo, porque a gente começou a avaliar atrás, a gente é um país que tem empresas que recebem produtos muitas vezes depois, né, dos outros mercados. A gente tem uma agência muito mais nova, né, com menos gente para avaliar esse tipo de coisa e para desenvolver realmente pesquisa sobre isso. Então, eu acho natural que a gente esteja um passo atrás, mas a gente vê que todo mundo está tendo alguma dificuldade e é novidade para todo mundo. Sim. Então, essa questão da harmonização mesmo, a gente vê que é um desafio global e a gente sente assim essa dificuldade quando alguns assuntos ou alguns produtos chegam para o grupo de trabalho mesmo, tá? Sabe, até entrar no consenso e, às vezes, uma agência considera o limite X adequado e a outra considera outro limite. Então, deixa as empresas, mesmo as multinacionais, às vezes, numa situação delicada. E por isso é importante, né, ter a publicação da norma e ter a publicação do guia, porque a gente precisa dessa previsibilidade. Né? As empresas precisam e a gente precisa para trabalhar no mesmo passo. Mas a gente vê que, mesmo no grupo internacional, é um desafio global mesmo, conseguir chegar no limite. Muitas vezes a gente vê que uma agência avaliou um produto X, aceitou um limite X, aí leva para o grupo, aí o grupo começa a discutir, a discussão leva meses, que às vezes você não tem para analisar um produto, e aí, no final das contas, o grupo chega na definição de um limite Y. Nossa. Então,
tem muita questão sendo discutida. A gente vê que as próprias empresas, e já tem publicações assim, de artigos questionando muitos limites que estão nos guias, né? Questionando os read across feitos. Então, é uma dificuldade para todo mundo mesmo. E o regulador sempre parte do princípio conservador, né? Porque a gente precisa garantir isso. E o nível de conservadorismo varia de acordo com o nível de conhecimento, né? Quanto menos você conhece, mais conservador você é. Sim. E aí, quanto mais evidência você tem, mais conhecimento você tem, mais você pode permitir aquele racional ser usado. Então, a gente tem muita discrepância ainda entre as agências. E é um trabalho, assim, difícil, é um trabalho muito bacana, mas eu acho que para a gente chegar numa harmonização no nível guia ICH, por exemplo, vai levar... Ainda vão alguns bons anos. Mas maravilha, mas a gente chega lá, a gente chega lá. Com certeza. Só puxando esse ponto das diferenças e também dessa organização de atividades, né? Existe um ponto da minuta que foi super polêmico, assim, que é a questão dos prazos, né? Então, existia uma proposta do setor regulado para a norma, né, para a RDC entrar em vigência depois de 9 meses da sua publicação, e a norma vai ser vigente, né? A gente teve essa discussão essas semanas aí, a partir de 3 meses. E aí, a partir de 3 meses da sua vigência, ela passa a ser vigente, e aí deixa eu colar aqui, os prazos para 3 meses da avaliação do risco de medicamentos classificados como risco muito alto, 12 meses para risco alto e depois 36 meses para todo o portfólio, né? Você acha que esse tempo para vocês também, de 3 meses para a norma se tornar vigente, é algo factível? Porque o setor regulado está aqui descabelando. Mas é uma questão difícil, né? Assim, toda vez que uma norma vai entrar em vigor e a gente estabelece prazos, a gente sabe que é polêmico, né? A gente viu com a 53 como foi difícil, de fato, entrar em vigor para todos os produtos, que acabou sendo ano passado, né? Que entrou todo mundo. Exato. A questão das examinas, a gente tem discutido com o setor regulado já há um tempo, né? A gente teve um ano de grupo de trabalho, né? Então, acho que, assim, a gente já foi construindo, né, já está todo mundo ciente dessa necessidade, né, que é a avaliação de risco. E eu sei que, assim, 3 meses para a norma entrar em vigor pode ser um pouco apavorante, né, pensando no quanto de trabalho que isso vai dar e que tem um portfólio inteiro para analisar, mas são 3 meses para as empresas começarem a fazer o trabalho, né, que começa com uma avaliação de risco. Exato. E a gente sabe que a maioria das empresas já dividiu o portfólio, né? Então, já tem mais ou menos uma estimativa de quantos produtos de alto risco a gente vai ter e sabe que não é a maior parte que é de muito alto risco. Então, e ainda tem uma outra questão, né? Que, como a gente falou, isso é um tema que está sendo discutido mundialmente. E o FDA e EMA já terminaram a fase 1. Então, a gente também não pode ficar muito para trás, ainda que a gente saiba das limitações das nacionais, né, de pessoal, de equipamento, ainda que a gente compreenda, a gente não pode ser uma ilha aceitando produtos, né, com um nível de qualidade e de segurança que não é aceitável no resto do mundo. E isso é um assunto que já está sendo discutido gradualmente há um bom tempo. Então, eu acho que, vamos ver, né, quando sair o texto, se realmente vai ser, pela apresentação que foi feita do resultado da CP, a gente tem isso aí, né, que foi apresentado para vocês. A gente só tem o texto final depois que publica, mas tudo pode mudar. Sim, sim. As indústrias aqui, assim, ó, tudo... Não, e eu acho, inclusive, até a gente falou um pouquinho antes do começo da gravação. Foi colocado, inclusive, na reunião da consulta pública, justamente isso, né? Que a gente não pode ficar muito para trás mesmo, ainda mais agora, num cenário que a gente faz parte
do ICH, e a gente tenta sempre nos nivelar por cima, sempre, né? Porque para nivelar por baixo, acho que talvez seja uma perda de tempo. Então, faz parte, faz sentido e foi colocado. A Anvisa pensa sempre nessa comparação, nessa questão do que está sendo feito lá fora e tentar, dentro das vias possíveis, claro, a gente tentar se aproximar ao máximo do que é possível, do que eles estão fazendo lá fora também, né? E tem um ponto importante aqui, né, que esses prazos aqui que eu acabei de citar são para a fase 1, né, que é a avaliação do risco, que é uma parte muito mais teórica. Claro, com todas as suas dificuldades, porque para você fazer uma avaliação do risco, você precisa de todas as informações, então você precisa saber a rota de síntese. Então, o fabricante da matéria-prima precisa te ajudar, ou ele precisa fazer por si só e você avaliar, você precisa de dados de recipientes. Então, é montar um quebra-cabeça, né, de processo, recipientes, embalagem e matéria-prima, ativo, né, farmacêutico, para você concluir sobre temos um risco aqui ou não. Então, esses até 36 meses para todo o portfólio é para essa primeira fase. Para uma segunda fase, se você identificar um risco e precisa fazer testes confirmatórios com alterações pós-registro, são mais 36 meses. Então, eu acho até que quando a Anvisa confirmou que seriam um total de 6 anos assim, para concluir todo, então há uma transitoriedade de 6 anos, o setor regulado até falou, nossa, mas estavam lá reclamando que eram 3 meses para vigência, mas quando viram que eram 6 anos, falaram, nossa, então acho que aqui tá ok, assim, temos um prazo, né? Que se você comparar com as outras agências, então o EMA no começo, que foi lá que explodiu. No começo, eles tinham 6 meses para fazer a avaliação de todo o portfólio. Então, eles foram, ao longo do tempo, negociando com a agência e mostrando, não Estamos vai tentando, dar, gente, mas não dá 6 meses, não dá, não. E eles conseguiram. Então, começaram em 2018 e finalizaram agora. Então, foram aí 19, 3 anos. Pessoal, que a estatística está do outro lado, a matemática está do outro lado da tela aqui, então não... então, foram 3 anos para essa avaliação. Que é algo até que para a gente aqui está mais, né? A gente espera que a grande maioria dos produtos não vá para a fase 2, né? Exato. E até... Portfólio que vai fazer todo o processo. Exato. E isso me lembrou muito, Maria Augusta, quando vocês começaram a fazer a avaliação de impurezas, quando a GCF assumiu, eu lembro muito, assim, de uma conversa que a gente teve com o Gustavo até na época, que ele falou assim, gente, eu assumi, mas assim, eu não tinha expectativa de que a gente teria que avaliar tanta impureza assim. Então, assim, foi ótimo você ter falado isso, porque a expectativa é de não termos tantas nitrosaminas, né? No portfólio, por exemplo. A gente espera que quem vá para o teste confirmatório seja a minoria dos produtos, né? Exato. Com certeza. A esperança é a última que morre, gente. Então, assim, né, estejamos aí firmes e fortes, esperando que isso não vai acontecer, mas façam as suas avaliações do risco aí com bastante propriedade. Conversem com seus parceiros aí, fabricantes, enfim, todo mundo que tem para ajudar nessa avaliação. Um outro ponto levantado de bastante discussão que eu queria só conversar um pouquinho com você é com relação a essa questão da identificação, né, dos pontos. A partir do momento que você identifica uma nitrosamina acima da especificação, existe depois uma tomada de decisão, né, da empresa sobre o que fazer com aquele medicamento, né? E isso também acho que exige muito uma conversa com vocês, né? Não só falando da sua área, que é uma área que vai para uma parte mais técnica, mas também envolvendo a parte de fiscalização, né? Para a tomada de decisão sobre o que fazer sobre isso. Então, sempre levando em consideração o risco-benefício desse medicamento no mercado, né? Tem sempre os dois lados, né? A empresa ela pode, por exemplo, detectar a presença ou a potencial presença de uma nitrosamina e decidir que o trabalho que vai dar para ajustar o produto para fazer o teste confirmatório não é interessante para ela manter aquele produto no portfólio, né? É uma liberdade que a empresa tem, tanto que a gente tem produto que não está mais no mercado por causa de nitrosamina. Exato. Né? Não existe mais no mercado porque não foi interessante, não teve, assim, maneira viável de controle.
E também tem o outro lado, vai ter produto, por exemplo, às vezes que é único de mercado, ou que é muito relevante, ou que é para tratamento de uma condição rara, séria, debilitante, que a gente vai ter que aceitar mais nitrosamina, né, do que o que está no limite, porque a condição da doença é muito mais grave do que a condição da exposição. Então, a gente tem que, assim, eu acho que o grande aprendizado das nitrosaminas que ela vem trazer é justamente essa questão da avaliação de risco. Acho que essa é a parte mais importante, né, do que tem que ser feito, que tem que ser bem feito, mas é onde a gente vai começar a justamente discutir, né, a questão de segurança, né, e questão de viabilidade mesmo, risco-benefício, né, até onde eu assumo o risco, né, e onde eu não vou aceitar o risco. Um produto que tem um substituto disponível, eu posso aceitar o nível acima de nitrosamina? Provavelmente não. Mas um produto que é para uma condição rara, que é o único de mercado, eu posso aceitar? Aí provavelmente sim, né? A gente tem que fazer essa negociação e é o que o mundo todo tá fazendo. Então, o artigo 2 da norma, né, como foi publicado no CT, ele traz justamente isso, essa possibilidade de justificativa, porque tem coisa que vai ser avaliada caso a caso, né? E mesmo as RDCs hoje, a gente tem visto essa abertura maior da Anvisa, né? As coisas não estão escritas em pedra mais. A abertura para discussão técnico-científica está mais ampla, e tem coisa que a gente sabe que a gente precisa evoluir nesse sentido ainda do conhecimento, e que a gente vai acabar precisar aceitando. Do número de lotes, a gente sabe que... Exato, isso é uma polêmica. Isso é uma outra discussão, Já é uma outra discussão, mas que vai haver casos em que não dá para... É impossível fazer o número de lotes requisitado. Tem produto que você faz um lote no ano. Isso. Né? Tem isso. Tem produto que você faz, que sei lá, uma empresa de IFA vai fazer 10 mil lotes no ano. Eu preciso fazer 10 mil vezes? % desse lote. Eu preciso fazer 5 mil lotes. Eu posso ter uma estimativa estatística que me dá uma segurança de amostragem para eu fazer, sei lá, 500 lotes e dizer ok. Então, tem muita coisa que a gente sabe que a gente vai ter que ter uma abertura. E aí, nesses casos, cabe a análise caso a caso, né? As empresas apresentarem o que elas têm e a gente avaliar e ver o que é possível fazer. Bom, então eu só queria emendar um pouquinho para a nossa última pergunta, para a gente já ir caminhando para o final aqui, que é sobre o controle, né? Então, a gente falou um pouquinho da avaliação do risco, dos testes confirmatórios, e aí, uma vez que a gente identificou que existe um risco, mas que nos testes confirmatórios essas impurezas estão abaixo dos limites ou até o limite, a gente vai precisar controlar isso de alguma forma, né? Então, o ICHM7 ele traz ali 4 opções de controle, mas o nosso queridinho, né, eu acho que é o queridinho de todas as empresas, porque ele vai te isentar um controle, né, uma análise de controle de qualidade, é a opção 4, que é o fator de purga, né? E aí eu queria saber se vocês têm recebido esses estudos, se são vocês da GCF que avaliam, se não, como é que está essa movimentação dentro da própria agência, porque é algo bastante inovador, assim, né? Você fazer um estudo de purga só para quem? Só falando rapidinho o que seria um fator de purga. Você quer? Não, pode falar. É um estudo para a gente avaliar o quanto que a gente consegue não ter... A gente sabe que existe uma potencial nitrosamina, principalmente falando da rota de síntese, né, do ativo, e o quanto que a própria rota de síntese, as etapas da rota sintética são capazes de eliminar aquela nitrosamina a ponto da gente não ter uma concentração significativa no final. E isso faz com que... Isso é um cálculo matemático que faz com que a gente isente o controle, né, no controle de qualidade. Então, a gente não precisa fazer nada experimental. Porque ele também é estatisticamente validado, considerando os desvios e os cálculos matemáticos que a Maria... Exato. Então, eu queria saber, porque é uma coisa bastante... É uma opção interessantíssima para a gente isentar as análises experimentais, mas é algo que a gente tem discutido e tentado colocar em prática, né? Como é que está essa parte para vocês? A opção 4, né, do Guia ICHM7, o Guia ICHM7 é bem inovador em relação nessas. Ele trouxe o incívico como uma possibilidade, trouxe essa questão
Ele é né, maravilhoso, o gente. empírico com uma possibilidade de avaliação de mutagenicidade, que é uma parte de segurança, né? Trouxe a opção 4 dentro da parte da qualidade, que é justamente uma avaliação teórica, né, Exato. de presença ou ausência de impureza mutagênica. E se a gente vê os guias que foram publicados ao longo do tempo, lá no comecinho, quando a gente falava de nitrosaminas, a gente via que as outras agências não aceitavam, né, a opção 4 como uma possibilidade para nitrosaminas, né, porque não aceitava nem mais de uma nitrosamina, né, no produto, porque sabia-se da potência delas e tinha, com a opção 4 a gente ainda vê que tem muito medo de errar, né? Então, às vezes, as empresas mesmo têm resistência de usar a opção 4 porque não tem segurança do seu processo produtivo, né? Mas eu acho que, assim, para quem tem segurança e tem conhecimento do processo produtivo, como toxicologista, eu acho fantástico, né? Falando assim como pessoa física, você usar essa possibilidade, né? Porque se você tem o conhecimento, para que você vai, né, desperdiçar material fazendo todo o controle, se você sabe que pelo seu processo você não vai encontrar nada no final. Exato. Mas aí, com as nitrosaminas, inicialmente não se aceitava, porque pensava, se eu faço a avaliação por meio da opção 4 da forma errada, e essa nitrosamina passa, né, eu tenho um risco muito alto pela potência dela, um risco de exposição alto devido à alta potência. Mas a gente viu que hoje, né, se a gente olhar os outros guias, não tem restrição, né, explícita para a opção 4. Né? E se a gente lê o guia 50, que foi o que a Anvisa publicou, a gente vê que a opção 4 está lá como uma opção disponível, né, para avaliação de nitrosaminas. Porque a gente acredita que, assim, mesmo que eu erre a opção 4, eu também posso errar no desenvolvimento analítico. Os desvios, os erros são os mesmos, né? Ainda mais falando de um composto que a gente está falando de ppm. Sem contar outros que você nem sabe que pode estar lá, né? Se a gente pensar em nitrosaminas novas, você nem sabe se você pode encontrar ou não encontrar com o seu método, né? Então, a Anvisa não... As outras agências atualmente não têm colocado restrição, né, para a utilização da opção 4, e a Anvisa colocou a opção 4 como uma possibilidade no guia. Né? E a gente sabe que é uma questão assim ainda que tem uma internalização difícil. Não é a GECEF que avalia, porque quem estuda a opção 4 sabe que ela é basicamente só questão de qualidade. Né? Então, quem avalia é a GQMed, ela nem vem para nós, porque ela vai levar em consideração, né, solubilidade, volatilidade, aspectos físico-químicos mesmo do composto e do produto. Então, é uma avaliação que não chega para nós, mas a GQMed que avalia, e a gente colocou, sim, ela como uma opção no guia número 50. Ai, gente, maravilha. Legal. Eu acho que eu gostei muito quando você falou desse HM7, porque ele é muito inovador, tudo é predição, né? Porque é exatamente isso, a gente tem tanto conhecimento já em mãos, por que não usá-los a nosso favor, né? E isso facilita, acelera muito a avaliação e acaba que, consequentemente, a gente garante mais rápido, aqui falando de segurança dos pacientes, né? Nossa, muito legal. Certo? Se deixasse, eu acho demais, que eu faria gente. mais 30 minutos, 40, que eu tenho mais um monte de pergunta aqui. Eu ficaria o dia todo, porque a Maria Augusta para discutir com a sempre Maria Augusta ótima. isso. Ó, eu ainda quero marcar um dia com você, presencialmente, para a gente discutir Less Than Lifetime. Já deixa marcado aí. Quando a gente pensou... até mostrando um pouquinho mais aqui, galera. Quando a gente propôs a estrutura do podcast inicial, aqueles 10 primeiros episódios que já passou, já não tem mais isso. A gente tinha comentado, eu tinha comentado com a Maria que eu queria chamar você para falar de Less Than Lifetime. Assim, de alguma forma, trazer para um episódio inteiro disso. Então, a gente vai organizar. Tem que chamar o Joe para falar de Less Than Lifetime também. A gente pode tentar. E aí, Verdade. porque inclusive tem Less Than Lifetime dentro das nitrosaminas, Sim, mas isso M7, é outra coisa. Vamos deixar para um post. A gente faz um post fala sobre isso. Senão vai demorar muito tempo. A Maria Augusta sempre esteve mas falando do projeto mesmo, sempre esteve na nossa vontade, mas a gente teve que postergar um pouquinho por causa da maternidade, gente. Então, quase fomos graças a Deus estamos aqui hoje. A gente quase foi para Brasília gravar. Falou, não, vamos, a gente vai aí. Não tem problema, mas não deu. Mas tudo bem. Vamos programar uma próxima. Imagina, gente, a pessoa pariu rápido, não dá.
Vamos programar uma próxima, com certeza. Indo para o final, então, aqui, Maria Augusta, a gente tem aquele nosso quadro que é o ping-pong. E aí a gente vai fazer as perguntinhas para você responde para a gente de forma bem simples, que eu acho que eu particularmente sou bem curioso com essas perguntas e eu gosto muito desse quadro na parte final. Posso começar? Pode, você sempre começa isso daí. Maria Augusta, qual que é a sua principal fonte de conteúdo hoje em dia? Qual que é a sua principal fonte de informação? Eu gosto muito eu assino algumas newsletters, especialmente de, assim, revista científica e, assim, da parte do trabalho, eu busco muito nas outras agências reguladoras, né? A gente sempre está, assim, vendo o que eles estão publicando e recebendo alguns alertas, então a gente busca muita informação lá, porque muita coisa eles fazem na frente. E eu gosto muito de assinar essas newsletters de revista científica, porque eu comentei com os meninos antes de começar, né? Eu sou mais leitora do que ouvinte, porque a questão do multitasking é difícil para mim, mesmo sendo a forma das mulheres e das mães é que a gente é habilidoso nessa parte. Com certeza você é multitasking. Mas eu gosto, mesmo se eu estiver escutando o podcast, eu gosto de parar, sentar e escutar. Então, eu leio rápido, então eu gosto de receber, e aí eu assino algumas revistas diferentes também, assim, às vezes gosto de assinar alguns do grupo da Nature, da Science, para saber de outros temas também, para não ficar muito focado só no que, né, no nosso quadradinho. Nosso mundinho. Não. Expande a mente para saber, assim, o que está acontecendo no geral do mundo, e aí você vai, né, por aí fuçando outras notícias e vai buscando por aí. Então, eu ainda tenho esse apego pelas revistas científicas que vem do meu lado acadêmico. Maravilha, maravilha. Ó, emendando essa sua última fala, queria te fazer o ping-pong. Sala de aula ou avaliação de documentação? Jesus. Nossa, difícil. A Maria faz essas, viu, Maria Augusta? Ela sempre deixa os convidados numa situação de risco, Não, de avaliação todo de mundo risco. fica... Ela bota a avaliação de risco nos convidados. Hoje é avaliação de impurezas, mas eu não sei se daqui 5 ou 10 anos a minha resposta vai ser a mesma. Que bom, somos uma metamorfose ambulante. Ela tá tipo a avaliação das nitrosaminas, pode mudar a qualquer momento. Isso aí. Gostei. É assim que é bom. Gostamos. Não, o exemplo é a professora Gisela, né? Super. Gisela Umbuzeiro, maravilhosa. Eu vou contar aqui a história rapidinho, que eu sei que o ping-pong é para ser rápido, mas eu não resisto. A professora Camp, referência, né, que construiu uma carreira na CETESB, né, e depois se tornou professora na Unicamp e corre, né, nos corredores das universidades, que o memorial dela foi numa mala de rodinha. Que legal. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Maria Augusta, o que é... definir uma palavra, tá? Porque eu gosto de fazer essa pergunta quando eu tô aqui na mesa, para matar as pessoas do coração. O que é a vida para você? A vida é um aprendizado. Uau! Foi a melhor resposta, resposta foi tipo hoje. simples, direta e muito significativa. Adorei. Gente, maravilhosa. Minha vez. Maria Augusta, qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje? Hoje não vale, hein? Hoje não vale que você vai falar fralda, mas não. Qual é a sua principal ferramenta de trabalho? A minha principal ferramenta de trabalho são os nossos dossiês, né? Assim, o que consome, assim, o nosso maior tempo é a avaliação, e a gente, assim, obviamente usa outras, né, ferramentas, programas, softwares, algumas outras coisas, mas a grande parte da informação que a gente avalia vem no dossiê, e a gente limita a avaliação baseado nos guias que a gente tem, né? A gente não... quando a gente está avaliando regulatoriamente, a gente não pode expandir tanto a avaliação, né? A gente tem que trabalhar dentro da caixinha, né? Então, acho que algumas vezes a gente quer explorar mais outras ferramentas, mas a gente ainda não tem essa possibilidade. Então, falando da avaliação dos dossiês, a principal ferramenta é a informação que chega por meio dos dossiês mesmo.
Perfeito, perfeito. Mas de hoje até provavelmente julho, a minha principal ferramenta de trabalho serão fraldas mesmo. Fofa, querida. Maravilhoso. A última, hein? A última? É, Tá bom. a última sua. Não, tem mais, mas tudo bem. Toxicologia em vivo ou em sílico? Hoje em si. Em sílico. Boa. Gostamos. Só mais uma. Vai. É rápido, vai ser Vai. rápido. Ó quem tá reclamando ali atrás, ó. Ó lá. Impurezas mutagênicas ou não mutagênicas? É um tema bom, hein? Mutagênicas. Uau! Arrasou, nitrosaminas, né? Que explode o coração. Você quer fazer mais alguma? Muito Não, bom, não, não. eu ia fazer essa, Tá. olha só. A minha Ai, tô última, feliz. você tem alguma recomendação de algum livro que você indicaria para as pessoas? Não necessariamente Livro de vida, de vida, pode ser, não só- necessariamente, porque você mencionou, a gente falou antes aqui dos bastidores que você gosta de ler. Então eu fiquei curioso para fazer essa pergunta para você, se você tiver alguma recomendação. Eu gosto muito de ler ficção, porque para viajar a mente mesmo, espairecer mesmo. E tem uma autora que eu descobri ano passado, que eu fiquei assim encantada, que é uma autora nigeriana, que é a Buchi Meneta, e ela publicou, o mais famoso dela é Cidadã de Segunda Classe, que é, assim, eu acho que o livro é uma potência, mexe muito com a gente, com assuntos assim, que estão em pauta, ela traz o cotidiano e traz assuntos de xenofobia, de racismo, então é uma leitura assim, impactante. E ela também tem um outro livro que é menos conhecido, que chama As Alegrias da Maternidade. Opa! Fica a dica que o título é quase que sarcástico. Aí, ó. Eu tenho gostado muito da literatura dela, porque é visceral, sabe? E traz temas assim muito atuais. Então, acho que vale a pena. Recomendo os livros dela, e especialmente O Cidadã de Segunda Classe e o Alegrias da Maternidade. Maravilha, Legal. não podíamos Fechar encerrar com o chave de episódio ouro. de forma melhor. Eu queria muito agradecer a sua presença, Maria Augusta. Foi um prazerzaço fazer esse episódio com você. Quero muito fazer esse episódio, ou um novo episódio, com certeza, com você presente aqui com a gente. Ou a gente tem vários, aí. com ela tem vários. Ou a gente aí, né? Pode ser também. A gente pode mobilizar uma caravana aí para ir para Brasília. Estamos precisando mesmo. Então, Maria Augusta, se você quiser compartilhar alguma rede social, algum canal que as pessoas podem interagir com você, tem alguma rede que você gostaria de Fique à compartilhar? Fique à vontade. Uma das minhas missões durante a licença é reativar meu LinkedIn, porque eu desativei ele porque parei de mexer, e eu falei, também não faz sentido, né, se ficar desatualizado. Sim. Mas eu pretendo reativá-lo em breve. Eu até tenho um Instagram, mas é muito pessoal, assim, então... Maravilha. Não, mas o LinkedIn já resolve bastante coisa. Eu acho que as pessoas me encontram pelo LinkedIn, eu vou reativar minha conta e vou lá dar uma atualizada, porque acho muito bacana as conexões que a gente faz por lá. Com certeza, com certeza. E aproveitando, quem seguindo a mesma onda, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, tanto no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify a gente também tá lá, então não deixem de nos seguir, se inscrever no canal, dar like, comentar, a gente interage com todo mundo, a gente sempre é muito aberto para falar do que a gente está fazendo aqui, a nossa opinião sobre tratamento de informação, sobre curadoria de dados, etc. Então, é um prazerzaço para a gente poder interagir com vocês. E, Maria Augusta, mais uma vez, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigada. É sempre uma honra conversar com você, é um prazer trocar com você. Acho que são tantas coisas que a gente aprende, né? Quando a gente escuta você, enfim, a gente... É uma alegria, não sei, eu tô emocionada, assim, não só da parte... Você falou em pureza mutagênica, ela ficou emocionada, tá vendo, Maria Augusta? Não só da parte... É que não é só da parte profissional. Olá. Maria Augusta é maravilhosa em vários sentidos, assim, então tem a questão da maternidade, que é uma vivência dela muito... que ela compartilha um pouco com a gente também, enfim, é maravilhoso. Obrigada de coração. Obrigada pelo seu tempo. Pede desculpa para o Francisco, que a gente roubou a mãe dele um pouquinho. Mas a gente espera recompensar de alguma outra forma. Com certeza. Ele colaborou, vocês viram que ele não chorou, né? Super, fofíssimo. Manda um beijo nessa bochecha. Adora falar de nitrosamina, gente. Sabe tudo. Só tá com o ouvido aí na porta. Exato.
Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar com vocês. Espero depois aparecer, e aí no presencial, quando a gente puder ter esse contato de novo. Claro. Com certeza, será um prazer. Fiquem bem aí todos também. Com certeza. Então, mais uma vez, pessoal, muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente adorou. Eu não vou dizer nem que foi um aulão, mas foi um debate. Foi um aprendizado. Aprendizado, um debatezaço aqui. E eu tenho certeza, lembrando as palavras de Pasteur, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que eu tenho certeza que alguma coisa do que a gente falou, com certeza, nesse tópico, nesse assunto, foi o acaso que vocês estão esperando. Então, nos vemos no próximo episódio e tchau!